Iniciando aí, começando no Senado, né, esse questionamento sobre a decisão da primeira turma do Supremo que impôs ao senador Aécio Neves o afastamento do mandato e o recolhimento noturno. Hoje, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, decidiu manter nas mãos do ministro Luiz Edson Fachin a relatoria dos mandados de segurança enviados pelo Tucano, que exige a suspensão das punições. Carmen Lúcia afirmou que o afastamento de Fachin do caso levaria ao absurdo de não poder julgar a ação no plenário do STF, já que além de Fachin, os 5 ministros da primeira turma também estariam impedidos de analisar o caso, inviabilizando aí o quórum mínimo de 6 magistrados. Só lembrando, eu vou recapitular aqui rapidamente, o ministro Fachin já havia decidido por afastar Aécio, né, do mandato de senador, mas a sentença foi revertida pelo magistrado, pelo ministro Marco Aurélio Mello. E ontem, quem se posicionou sobre esse conflito de poderes foi o ministro Gilmar Mendes. Ele afirmou que não se deve acender o fósforo, viu, Augusto? Eu começo esse tema com você, diante do momento delicado entre o STF e o Supremo. Eu começo esse tema com você. Primeiro, o que você achou da decisão da Carmen Lúcia de manter o Fachin? E sobre o Gilmar Mendes, que também, claro, queria se posicionar, né? Começando pelo Gilmar Mendes, ele vive acendendo fósforo, né? Ele tá com fósforo na mão permanentemente para acender, para tacar tudo quanto é lado. Eu acho que a Carmen Lúcia não tinha opção, né? Ela teria que tomar essa decisão pelos argumentos que ela própria expôs. Acho, como disse o Andreasa ontem, que o Supremo invadiu um espaço que é do Legislativo, mas agora isso está feito. Então é por isso que eu me fixo mais na figura do Aécio, repetindo que eu não entendo porque ele não toma uma atitude para sair de cena. Eu vou rapidamente fazer o comentário agora. Eu penso muito na biografia do avô dele, Tancredo Neves, que ele, Aécio, está complementando de alguma forma. O avô prossegue no neto, para o bem e para o mal. Eu acho que o Aécio, que tanto conviveu com o avô, não prestou atenção em 2 frases que o avô vivia repetindo. A primeira é o seguinte, o Tancredo dizia assim: olha, pelo telefone eu não dou nem boa noite sem ter certeza de que escureceu. Eu sou cuidadoso. O neto não foi. A segunda frase é: a esperteza, quando é muita, vira bicho e come o dono. Foi o que aconteceu com o Aécio. O avô, por tudo que fez, sua biografia extraordinária, subiu morto a rampa do Palácio do Planalto numa cena muito comovente e inesquecível. O neto, vivo, vai deixar a política pela porta dos fundos como uma espécie de cadáver eleitoral. É isso que vai acontecer. Eu lamento que tenha sido assim. O lado bom disso aí é que os eleitores do Aécio, e eu me incluo entre eles, votei nele na última eleição, não agem como seita, ao contrário dos eleitores do Lula. No momento em que ele comete uma irregularidade, para dizer o mínimo, a gente tem consciência para julgar e decidir e mudar de ideia. Tanto que os números mostram isso, né? Ele praticamente nem aparece nas pesquisas. O Andreasa, vai você. A Carmen Lúcia, como o Augusto disse, não tinha alternativa, Patrick Santos. Se ela tomasse, não importa nem os argumentos que ela usou, eu nem me atenho a eles. Se ela tomasse alguma outra atitude que não prestigiar o Edson Fachin, ela diminuiria um ministro que já está na berlinda. O Edson Fachin está na berlinda. Ele é, aliás, o ministro na berlinda hoje, por ocasião da homologação do Acordo dos Batista, né? E do modo como conduz a relatoria que lhe cabe, relativa à Lava Jato. Não é uma condução correta, a meu ver, mas isso vocês sabem, já falei muito aqui. O curioso é que, porque o Supremo exorbitou, né? Invadiu um campo, obviamente, do Legislativo, o Supremo, nesse aspecto, já perdeu. Não importa o que aconteça, o desgaste do Supremo é imenso. O Supremo só terá a perder doravante com essa questão relativa ao Aécio Neves. E tanto é assim que nada poderá fazer caso o Senado, e eu espero que o Senado haja, caso o Senado hoje ou amanhã delibere sobre o afastamento do Aécio Neves e o chancele ou não. Me parece que não chancelará.
O Aécio voltará à condição de senador da República em atividade, frequentando o plenário, e o Supremo terá de botar o rabo entre as pernas por um simples motivo. Porque permitiu que a sua militância, que o ativismo político de alguns de seus ministros superasse o entendimento óbvio da Constituição. É a Constituição Federal, não importa quem seja o senador, é a Constituição Federal que protege o Senado neste caso. Então vejam que pode ser que haja um acordo político, me parece que a Carmen Lúcia e o Eunício torcem para que isso aconteça, e que no final das contas, eu acho que será um erro do Senado, mas que o Senado não delibere sobre a questão, esperando, neste grande acordo, que o Supremo recue. Ainda assim, uma derrota do Supremo, um desgaste do Supremo, voltar atrás mais de uma vez de uma decisão sua. Por quê? Porque não leu a Constituição. Porque o Supremo Tribunal Federal, sinto muito, tem se comportado não como guardião da Carta Magna, mas como legislador, como criativo, como esse tipo de novo constitucionalismo que o senhor Barroso, por exemplo, encampa, que o Luiz Fux mata no peito. Então, o Aécio Neves voltará ao Senado da República, o Aécio Neves, com tudo isso que o Augusto Nunes disse agora, graças à incompetência do Supremo Tribunal Federal. E vão ter que entubar. Você concorda, Marcelo Madureira? Eu concordo tanto com o que foi dito pelo Augusto Nunes, quanto foi complementado agora pelo Andreasa, que por um equívoco do nosso Supremo, né, que se a gente examinar ao longo da história, né, em termos qualitativos, né, é um Supremo bastante, digamos assim, deixa a desejar para as respostas às solicitações que a República impõe nesse momento de crise, né? Vivemos, por conta do Supremo, desse avanço de sinal do Supremo, uma crise institucional está instalada. Houve realmente uma invasão entre poderes, da mesma forma também que o Supremo foi muito criativo quando fez aquele puxadinho na época do impeachment da Dilma Rousseff, né, em que ela acabou, não se tornou inelegível como mandava a lei. E outros puxadinhos que o Andreasa falou agora, essa questão essa coisa criativa do nosso Supremo, realmente, para ser assim bem razoável, né, bem bonzinho, é perigosa. No mínimo perigosa. Muito embora eu acho que houve coerência na decisão da ministra Carmen Lúcia no ponto da questão aí do Fachin continuar ou não capaz de julgar aí o ius esperneandi, né, o direito de esperneamento que os advogados do Aécio Neves estão aí interpondo, né, defendendo aí o seu provável apenado. Aliás, sobre o judiciário, eu queria fazer aqui um comentário, e eu previ nos meus ouvintes, aos colegas, serei chulo, mas é necessário. Sobre essa Tira questão as crianças. do Gilmar Mendes... Tira as crianças. Vai, tira. Sobre essa, deixa eu ser chulo, deixa eu exibir a minha chulice, mas o ministro Gilmar Mendes, ao usar essa metáfora do fósforo, ele o fez porque realmente ele vive com fósforos na mão, porque ele é um ministro flatulento, ele é um jurista flatulento, o intestino grosso a melhor parte da anatomia do Gilmar Mendes, que produz as melhores coisas do Gilmar Mendes, é o seu intestino grosso, para nosso desespero. Mas para concluir aqui, desculpem, fui chulo, mas o Gilmar Mendes do Supremo é mais chulo ainda. Só para fechar realmente o ponto comum da defesa do Aécio Neves com a defesa do Lula, né? São defesas assim, parecem feitas pelo goleiro do Flamengo, o Muralha, né? Defesas do indefensável, né? Ambos, Aécio Neves e Luiz Inácio Lula da Silva, né, deverão, para a vergonha do doutor Tancredo, no caso do seu neto, ser devidamente enterrados na vala comum da história. Infelizmente, né, mas de onde nunca deveriam ter saído. É isso que eu tinha a dizer.